Gente, boa tarde de novo, né? Vamos, então, rapidamente fazer um agradecimento à Lin. Eu queria registrar, né, a minha gratidão, né, por Lin ter me acolhido. Estou muito feliz por fazer parte de comunidades, né? Eu trabalho na Universidade Federal de São João del Rei, trabalho formando professores, né, em todas as licenciaturas, inclusive, né, a licenciatura de Educação Física, que é para onde eu tenho, nos últimos anos, talvez, direcionado um pouco do foco por causa dos exergames que eu trabalho. Antes da gente começar a prática aqui com o Atlas, eu também queria falar um pouco da minha relação, né, como é que foi? Foi um pouco atravessada, foi num dia de orientação de doutorado, que as coisas pareciam que não iam funcionar, e, na verdade, só ao final da reunião é que eu percebi que eu tinha ido lá para escutar, né, uma sugestão, né, aquela que acontece logo, bem assim no finalzinho, quando você está bem decepcionado, alguém fala assim, quem sabe você não usa um software para poder... Eu acho importante isso, aí você coça a cabeça e fala assim, nossa, é mais uma coisa para eu fazer, meio a muitas das que eu já tenho em termos de demanda de pesquisa. Né? Mas a gente sai daquilo ali tocado, pega o carro, eu moro a praticamente 180, 190 quilômetros de Belo Horizonte, né? O meu doutorado foi feito lá no UFMG, e aí a gente volta para São João del Rei dirigindo, pensando, e agora, o que eu vou fazer? Né? E aí no outro dia você levanta com a cabeça um pouco mais fresca, vai procurar sobre, né, sobre o software, e você vê que tem diante de si, não é mais uma coisa, né? Tem um investimento de tempo que você vai ter que fazer, mas que vai te poupar, né, de muitas outras coisas. Então, foi algo que, num primeiro momento, foi algo que me trouxe assim, um certo, né, um certo desconforto, mas sem dúvida nenhuma, né, para mim foi um dos grandes pontos, né, da minha trajetória, foi ter me aproximado, né, de um software de apoio, né, para pesquisa. E aí eu fortemente gostaria de recomendar, né, todos. E aí entra um outro lugar, antes de eu projetar, inclusive, a minha tela aqui, que é o seguinte, a questão de coerência. Né? Todos nós aqui, de alguma maneira, nós temos uma temática de pesquisa que vai ser pelas tecnologias, né? E aí, por que eu estou falando de coerência? Se a gente fala sobre tecnologia digital de informação e comunicação, na nossa prática docente, na nossa pesquisa, isso de alguma maneira, eu acredito que tem que se fazer presente, porque senão fica algo meio que incoerente. Né? Então, é algo que é de militância mesmo, da gente poder estar... como é que eu digo? Da gente estar podendo atuar, né, pedagogicamente e em nossas pesquisas com esses softwares, né, e delimitando esse espaço nosso. Nós falamos sobre tecnologia, olha como é que é bom a gente utilizar. Olha os benefícios que tem. Né? Também tem alguns outros investimentos, mais financeiros, às vezes, né, de tempo, mas olha quais são os meus ganhos, né? O que isso me traz em termos de conforto, de agilizar as minhas escritas e por aí faz. E aí, nessa hora, todo mundo vai ficar feliz, né? Porque a gente fica feliz de estar fazendo o que a gente gosta, com algo que a gente gosta de fazer, né? E se estiver abaixo, me falem que eu vou tentar aumentar o volume da minha voz, tá? Mas, enfim, no final desse curso de ações, nós estamos fazendo um trabalho acadêmico, utilizando esses ambientes de gerenciamento, seja de referência, seja de dados qualitativos, incorporando na nossa escrita, né, não só o conhecimento acerca do nosso objeto de pesquisa, mas também viabilizando para o outro, né, a oportunidade de ver algo funcionando. Essa foi uma das coisas que eu escutei durante a defesa do doutorado. Né? Me disseram assim, quem pegar o seu trabalho vai ter uma noção bacana, né, da pesquisa em ação mediada pela tecnologia e pelo software, porque eu faço meio que um passo a passo, não da forma como nós vamos fazer aqui, mas dentro do que a escrita acadêmica me permitiu fazer ali. Né? Então, eu recomendo muito mesmo para todos, né, esse investimento, que no primeiro momento pode parecer árido, mas com vamos dizer assim,
com a vida que você vai tomando, né, com seus dados e tal, isso vai ficando menos denso, né? Na verdade, não é nada difícil de fazer, né? Eu, os meus colegas, né, os alunos, ou colegas, eu fico atrás de colegas, né, que estão sob a minha orientação, ou que vão estar, ou que desejam, que estão sob a orientação de outros colegas na universidade, para investir nisso sim, né? E o mais bacana de tudo é que eu não tive uma oportunidade como essa que a gente está tendo aqui agora, de escutar alguém falando, me mostrar o software, foi tudo na base, como diz Lean, né, de a gente ir futucando nas coisas, lendo sobre isso, e a gente vai desenvolvendo conhecimento, né, e eu acho que isso é muito bacana também, porque a gente se engrandece, né? Bom, maravilha. Então, vamos lá. Primeira coisa, um quem nunca aqui, né, para a gente pensar, né? Quem nunca pegou livro, né, ou artigo e começou na sua lateral, né, e eu recomendo que não faça isso com os livros públicos, né, só com os livros pessoais, né, para tomar nota, destacar, né? Quem nunca, depois do destaque, né, também não pegou as fichinhas, é isso, né? Quem nunca pegou um livro, coletou coisas, destacou, anotou e depois ficha. Muitas vezes isso gerou algum tipo de registro fora do livro, e que bom que ainda está desse jeito. E aí, né, mediante a isso, eu volto um pouquinho na minha história, né, e lembro do Einstein, né, que trouxe esse pensamento bacana para a gente, né? Insanidade é fazer as coisas sempre do mesmo jeito e esperar resultados diferentes. Então, a gente tem que, mediante a isso, para evitar esse tipo de situação aqui, que às vezes, né, a gente sabe que acontece, falta espaço, falta organização, buscar algo diferente, né? E aí o Atlas vai ajudar a gente muito nesse sentido, né? O Atlas TI. Na verdade, ele vai colocar ordem nesse caos, né? Mas essa ordem, a primeira coisa que a gente tem que lembrar, essa ordem ela é alcançada por intermédio das nossas ações, né? Quanto mais a gente puder ajudar, inclusive, o software a ficar organizado, melhores são os nossos resultados, né? E aí a primeira coisa, né, da minha fala dentro do Atlas TI é que ele dá suporte. Veja bem, o Atlas TI ele dá suporte, ele não vai fazer análise de dados para a gente, ele vai dar suporte para a gente. Por isso eu, né, quis apresentar esse caminho aí, né, atrás, com essas capturas dessas imagens, para dizer que se a gente quiser bagunçar a coisa, a gente consegue, mas a gente também tem que ter um propósito firme, né, de entender que o software ele é nosso mediador, né, ele não vai resolver as coisas para a gente. Um outro ponto que ajuda demais, e aí software nenhum vai resolver, é a questão que envolve o desenho metodológico. A gente tem que estar com isso muito claro e bem delimitado para poder fazer o uso da potencialidade que o ambiente do Atlas vai oferecer para a gente. Ou seja, não tem milagre, né? O software, ele media, mas quem vai efetivamente construir a análise e o desenho dessa análise somos nós, tá? Depois, o software esse software especificamente, o Atlas TI, ele vai agregar num espaço de trabalho, daqui a pouco a gente vai dar nome para isso, né, diferentes tipos de dados. Então, nós vamos trabalhar com transcrição textual, com vídeo capturado, né, com áudio capturado, com fotos, né, e mapas e por aí vai, né, e isso vai ficar tudo integrado num espaço só, né, evitando aquela confusão, né, de onde que está aquilo, onde está, nós vamos nomear isso tudo, enfim. É algo muito bem definido, né, dentro do espaço, né? Por fim, né, o software nós temos que entender ele como meio e não como fim. Então, o objeto final do seu trabalho não vai ser o software, né? O software vai te possibilitar você tirar das suas interações com seus dados, da sua análise de dados mediada pelo software, o fim do seu trabalho, né, que é a pesquisa, o artigo, né, isso quem vai fazer é você, né, então esse raciocínio, a construção lógica por trás dos dados, quem vai dar é você. Por isso a importância desse desenho metodológico muito bem delimitado, tá bom? Como é que eu organizei a minha interação com vocês? Na sequência aqui, eu já vou mostrando algumas etapas, né,
do software, algumas telas e tudo mais. E aí, em algum momento, eu interrompo o PowerPoint, vou lá para o software, mostro alguma cor e a gente para vocês eventualmente tirar dúvidas. Por que eu estava começando com o Lean para a gente fazer dessa maneira? Porque aí vocês vão anotando eventuais dúvidas que vocês tiverem e, em determinado momento, a gente escuta vocês e vê se a gente continua ou não, tá? A minha pretensão hoje aqui é ir até a importação de formulários do Google, né, formato de survey, para a gente poder fazer a importação para o ambiente e fazer algumas questões, algumas consultas, né, a essa base de dados que a gente vai criar lá, tá beleza? Vamos lá. Primeira coisa, né, a Dilson, é bom a Dilson estar aqui com a gente, porque a Dilson representa, né, da última vez eu fiquei satisfeito de saber isso, Adilson, né, que você é representante no Nordeste, né, do Atlas TI. Né? Então, nós aqui, eu estou trabalhando com uma versão que é licenciada, né, eu comprei a licença, e depois eu falo disso para vocês, mas existe uma versão de demonstração que tem todas as funcionalidades do software, todas, só que com algumas limitações. Né? E aí vem alguns termos que daqui a pouco a gente vai entender. Ele importa 10 documentos, consegue fazer 100 destaques, vou chamar por enquanto disso, que são esses quotations aí, são segmentos de dado. O que é isso? Explica aí, é uma frase que você quer destacar dentro lá, um parágrafo, um pedaço de uma imagem, porque ele vai trabalhar com imagem, um pedacinho de áudio, ele consegue fazer 100 desses destaques, né? E isso vai ser associado a 50 códigos possíveis que ele cria, nós vamos falar sobre isso também. Você pode escrever 30 memorandos, né, memos, né, aqueles espaços que você, como se fosse um caderno de campo, onde você coloca lá algumas observações, né, você pode criar, para mim, um dos recursos mais potentes que me ajudou muito na tese de doutorado foi essa questão das redes semânticas, né, ele cria 10. O que é isso? Estabelecer relações entre as minhas categorias de dado, né, nós vamos tentar fazer isso também, talvez isso em agosto, e a diferença que tem desse software trial, né, a versão de demonstração para a versão completa, ele tem o auto backup desabilitado, tá? Adilson, depois você se sinta à vontade, tá? Como sendo detentor de outras informações para ajudar a gente aqui. Adilson já disse que brevemente vai estar saindo a versão 9. Uma das vantagens que aprendi agora com a Adilson de saber, a minha 8, é que eu estou habilitado a fazer o download da 9, ou seja, eu paguei uma vez, eu vou ter sempre a versão, se eu tiver entendimento incorreto, viu, Adilson, você pode me corrigir, né, mas eu estou a expectativa que seja isso mesmo, de que eu tendo a licença do 8, eu vou conseguir migrar para a 9, né, fazer o download sem ter que ter um investimento financeiro para isso. Os preços, né, isso eu fiz a captura semana passada, não se assustem, isso deve ter mudado. Aqui está, porque quando eu paguei, né, eu licenciei por volta de 2018, com um projeto que eu tive aprovado da FAPEMIG, aqui a Fundação de Apoio à Pesquisa de Minas Gerais. Um dos itens de consumo que a gente tinha era, de consumo permanente, seria um software, né, licenciamento de uma licença para um usuário. Então, eu tenho uma licença de um usuário, né? Hoje ela está avaliada em R$4.000 aproximadamente, aí, igual está no destaque, mas na época foi algo próximo dos 3.000, subiu por causa do dólar, né? Mas tem essas licenças educacionais aqui que valem, por exemplo, durante o meu doutorado, eu trabalhei, né, com essa licença aqui, ó, a licença Student, né, que custa $100, $99 para 2 anos, e você pode aumentar isso, né, se você assim desejar. Então, apesar do preço, né, quando a gente começa a utilizar, a gente vê que o custo-benefício é bacana, vale a pena. Né? Eu não estou ganhando nada para fazer a propaganda do Atlas, né, mas é um ato de reconhecimento, de agilizar, né, o nosso trabalho. Tá? Eu não sei se vocês continuam me escutando bem, alguém podia falar assim, porque eu não estou vendo aqui, eu só estou com uma tela para mim se está tudo ok. Pode falar. Está tudo certinho, Marcinho. Ótimo. Tá tudo certinho. Estamos lhe ouvindo muito bem, está ótimo. Ótimo. Adilson, você quer acrescentar alguma coisa nesse sentido aí, tendo a sua representação do Atlas? Eu falei alguma inconsistência aqui, essa parte é para isso mesmo, para mostrar às pessoas isso.
Não, tá tudo excelente. Só lembrar que em cima desse valor ainda tem aquele desconto lá que eles estão dando em virtude da pandemia. É uma boa hora, então, gente, né? Aproveita esses dias agora para usar e ver as funcionalidades que vale a pena sim. Principalmente por conta disso aqui, gente. Eu só fui licenciado, né? Porque é um valor expressivo. Porque eu tive financiamento, né? Depois de ter terminado o doutorado, de buscar, né? Aprovar um projeto. E agora a gente usa ele em todo o trabalho que a gente faz, né? É um ativo que a gente passou a ter. Então, para quem está fazendo, né, um mestrado ou doutorado, tem essa possibilidade aqui de aplicar a licença por $100. Bom, vamos entender, né, o que é essa história de Atlas TI e qual que é o ambiente dele. É um ambiente que quando você abre, depois eu vou fazer uma prática com vocês na sequência disso aqui, mas eu vou apresentar primeiro na tela. Você clica, né, no ícone de chamada, vem essa primeira tela, que é uma espécie de o que você quer fazer. Né? Aqui eu tenho 3 estudos, né, que eu desenvolvi, e aqui, né, seria o lugar para eu criar um novo projeto. Né, exatamente nesse ícone. Quando eu crio, ele vai me perguntar o nome, eu vou dar o nome que eu quiser, geralmente o nome do projeto é relacionado com o objeto de pesquisa que você tem, eu estou criando aqui um Aulas TV para vocês verem, e vou criar, né, clicando nesse botãozinho aqui. E aí sim vem o ambiente do Atlas TI. Né? Que o ambiente hoje, eu trabalhei a primeira vez na versão 7, a versão 8 é completamente diferente em termos visuais, né? Muito mais bonita, muito mais próxima daquele que a gente está acostumado com as ferramentas de Office que a gente usa. Né? E aí a gente tem que prestar atenção aqui nas abas, que são essas aqui, né? Início, pesquisar projeto, analisar, importar, exportar, e ferramenta de suporte, cada um com as suas funcionalidades, e nesse espaço aqui que é o explorador. Tá? Repara que vem todo ele zerado, porque eu acabei de criar, né, o ambiente. Né? E aí vem uma tal de UH. O que é isso? Todos os itens estão zerados na minha UH. O que é isso? Do mesmo jeito que no Word, né, a gente tem lá o Doc como ambiente de trabalho, né, o XLS no Excel, né, e tantos outros, a gente tem as extensões, né, e é um espaço de trabalho, documento em branco do Word. Né? Esse espaço, quando você cria aqui o Atlas TI, ele chama unidade hermenêutica. Bonito, né? Está aqui. É um arquivo básico de trabalho do Atlas TI que vai conter tudo da nossa pesquisa. Então, independente do tipo de dado, se é texto, se é PDF, se é foto, se é áudio, se é um mapa do Google, se é vídeo, tudo vai estar aqui dentro e sendo tratado como documento. Então, Márcia, então você está me dizendo que um vídeo é um documento? Sim. Você está me dizendo que um doc é um documento? Sim. Que um PDF é um documento? Sim. E por aí vai. Uma fotografia é um documento? Sim, é isso. E tudo isso agregado num espaço que chama unidade hermenêutica, que eu vou chamar de UH aqui para agilizar. É nesse espaço da UH que nós vamos fazer as nossas interações com os dados. Nós vamos codificar, né, categorizar, nós vamos criar diagramas semânticos, que são as redes, nós vamos relacionar esses dados nesse espaço aqui. Então, você não precisa ficar saindo desse ambiente, não está tudo integrado. E aí, aquela coisa, para cada pesquisa que eu desenvolvo, né, eu crio uma nova unidade hermenêutica. Então, se eu vou trabalhar com exergames com o professor tal, e isso não tem nada a ver com outro lugar que eu faço, né, um estudo de exergames, eu já crio uma unidade hermenêutica só para aquele projeto ali. Tá? E assim é que a gente vai criando os nossos projetos, como vocês viram na abertura. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui, que eu tinha esses aqui, né, eu deixei aqui capturado de forma proposital. Se eu estiver muito rápido, gente, vocês me falem também, tá? E daqui a pouquinho eu já vou fazer alguma coisa de prática para a gente poder parar e escutar vocês. Bom, rapidinho, já estamos aqui na hora de fazer, né? Vou mostrar para vocês aqui, rapidamente, né, o ambiente do Atlas TI, vou carregar, vou criar um projeto e vou importar, né, algumas fontes de dados para vocês verem como é que é. Então, vamos lá. Ó. Deixa eu sair. E vocês vão estar vendo agora a minha tela aqui. Vocês estão vendo o íconezinho do Atlas, é esse aqui, tá? Dá 2 cliques. Marcinho, para a gente está tudo preto.
Tá, deixa eu então capturar de novo aqui a tela para vocês. Obrigado, vai me ajudando mesmo, porque deixa eu capturar de novo a minha tela. Deixa eu desativar minha câmera, apresentar a tela inteira. Compartilhar. Agora vocês estão vendo? Estamos sim, Marcinho. Beleza, então aqui, ó. Estou no meu desktop aqui, né? Aqui está o ícone do Atlas TI, eu dou 2 cliques nele, essa é a abertura, na versão 8, e chega naquela tela que eu tinha exibido para vocês. Então, repetindo, ó, eu vou criar um novo projeto, que eu vou chamar de EX exemplo 1, tá? Clicar aqui no criar e ele vai me entregar, né? Obviamente, daqui a pouquinho, que ele está processando isso, o ambiente de trabalho, que é a unidade hermenêutica. Vou maximizar minha tela aqui. Beleza? Tranquilo? Repara, tudo zeradinho, eu posso deslocar, tá? Para ver melhor, ó, tudo zerado. E esses aqui são os, vamos dizer assim, são as possibilidades que a gente vai interagir. Nós vamos criar código, memorandos, né? Grupo de código, tentar ir até nesse ponto hoje com vocês. O ambiente é muito limpo, é clean, né? E eu vou aqui agora, por exemplo, que já tivesse já os meus dados coletados, transcritos, eu estou simulando isso que eu tenho uma pasta no desktop aqui que eu vou pegar a minha fonte de dados. Para me trazer esses dados aqui para dentro é muito simples, ó. Eu vou vir aqui, reparem, está zerado, ó, 0 documentos. Eu vou vir aqui nessa aba, né, início, vou pedir para adicionar documentos. Ó. Então, eu vou adicionar arquivo ou arquivos, ele vai perguntar onde que está, né, esses arquivos. Como eu disse para você, já deixei na área de trabalho, eu coloquei aqui uma pasta chamada documentos primários, que são as minhas fontes de dados. Reparem aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4 fotografias, um PDF, um arquivo Word Doc, um áudio MP3 e um vídeo. Então, eu arrastei aqui, ó, selecionei todos, pedi para abrir, o Atlas já vai converter. Repara, olha, agora eu já tenho 8 documentos, certo? Aqui, ó, nesse triângulozinho que vocês estão vendo aqui, quando eu clico nele, ele já me mostra aqueles mesmos documentos, né, já dentro do ambiente, tá? Então, por exemplo, se eu clicar nesse documento aqui, ó, que é um PDF, der 2 cliques, o que ele vai fazer? Ele já vai trazer para mim aqui, né? É uma publicação de uma pesquisadora que eu não conheço, chamada Lynn Rosalina Alves, recente, agora de 2020, né? E aqui, ó, eu não precisei de um leitor de PDF para abrir dentro do Atlas, ele já fez, né, a própria leitura, né, dentro do próprio ambiente, me dando acesso ao conteúdo desse documento, ó. Beleza? E aí é aquela história, eu vou interagir com isso. Mas é só PDF? Não, eu posso abrir um doc. Repara que o documento anterior está aqui e ele está carregando agora o doc, ó. Pronto. Já é uma resenha que eu fiz, né, do livro do André Lemos com Pierre Levy, né, tá aqui, ó, para eu também poder trabalhar. Repara, ó, o artigo da Lynn, a resenha, né, do André Lemos com Pierre Levy, e vamos continuar. Abre aí um vídeo para me ver, ó, repara, o vídeo, né, já é uma outra forma de apresentação, claro, né, e dá até para a gente, ó, aqui, ó. Bom, tá, por agora tá bacana, né? Então, dá para ver os diferentes formatos. O áudio somente, ó. Aqui já está o artigo, ó, reparem, da Lynn, a resenha do Lemos, né? O vídeo e aqui o áudio. As janelinhas ficam aqui, né? Se sobrepondo. Então, a mesma coisa, como é áudio, eu posso fazer um play. Olá, este é um pequeno teste para importação de áudio. Beleza? Então, meus dados estão aqui. Me mostra aí uma fotografia, como é que ele trata. Então, ó, já abriu. Então, aqui, ó, estou com 1, 2, 3, 4, 5 documentos dos 8 que eu tenho, que eu importei, dentro da minha unidade hermenêutica, que é esse espaço aqui. Aí, se eu quiser fechar, vai, né, ó, clicando em um por um. Eu fechei a unidade hermenêutica? Não, eu só fechei os documentos que compõem esse projeto, essa unidade hermenêutica aqui, que inclusive eu ainda não gravei, né? Ainda não salvei.
Para eu fazer isso, venho aqui no arquivo, peço para salvar, ele falou que está salvo, pronto. Agora, se eu fechar, ó, e voltar na minha lista de projetos, eu vou ter lá, né, o X1, né, que é o exemplo 1 que eu dei para vocês. Cliquei 2 vezes nele, está aí de novo aberto, com os 8 documentos, né, independentes, mas que vão compor uma análise que eu vou fazer futuramente com vocês aqui. Eu acho que é um bom momento, Lin, nós estamos com quase 50 minutos aqui de fala, para eu parar e ver se tem alguma dúvida. Aí a gente abre para as perguntas e depois eu vou já para a segunda etapa, que é para trabalhar com a questão do Google Forms. Vamos lá. Ok, Marcinho, eu estou aqui, eu baixei o meu, né, desde daquele dia que eu divulguei, e estou interagindo, então eu tenho 2 perguntas para você. Eu já abri o meu aqui, mas possa ser que aconteça com outras pessoas, e aí eu queria fazer uma pergunta. Quando você abre a versão gratuita, ele pede o seu serial, e ele diz que você recebeu isso no e-mail. Na verdade, o e-mail que eu recebi de baixar a instalação gratuita não veio com serial, mas isso não impediu que eu abrisse, né? Isso. A minha interface, ela é diferente da sua. Por exemplo, na sua, em cima, por exemplo, onde você tem o item explorador, em cima a sua está toda arrumadinha com os íconezinhos, né? Essa interface aí com os íconezinhos. A minha não está. Provavelmente deve ter algum comando para colocar isso. Tá sim. A outra questão, eu fiz a importação junto com você de um PDF e de um vídeo. E tentei importar uma planilha em Excel. Não consegui. Então, eu tenho 2 perguntas sobre o serial, 3, né? Sobre o serial, sobre eu disponibilizar as ferramentas, os ícones aqui mais fácil para localizar, como está o seu bem bonitinho, e por que eu não consegui. Ao clicar em documentos e localizar no meu HD, não consegui trazer uma planilha em Excel. Pronto, essas são as minhas perguntas. Maravilha, maravilha. Me escuta, então, agora? Está tranquilo? Vocês estão me escutando? Estou me escutando bem, é porque eu coloquei para não atrapalhar, mas eu estou lhe escutando. Olha, a primeira questão, muito provavelmente a sua tela deve estar agora sim, ó, como a minha. Sem os íconezinhos bonitinhos, coloridos aqui. Exatamente, exatamente. Porque você tem aqui no cantinho, ó, uma maldição, que é um triângulo de cabeça para baixo, na verdade não é um triângulo, é um circunflexo de cabeça para baixo, que é para você clicar e aparecer os ícones, né? Que é a combinação Ctrl F1, pelo que ele está falando aqui também, ó. Vê se você localizou aí, Ctrl F1, minimizar o ribbon, acho que é isso mesmo. Uso o Mac, então tem uma diferença às vezes dos comandos. Então, o que é que acontece? No meu não tem essa opção do circunflexo, existe a opção mostrar. Quando eu cliquei em mostrar, ele apareceu, não aparece igual ao seu. Os ícones que estão aparecendo, inclusive eles estão inativos nesse momento, eles não está igual, agora está ativo novamente, mas eu não tenho os mesmos ícones que você, entendeu? Aí, Lin, é aquela história que a gente já conversou um pouquinho, né? A versão vai ter as mesmas funcionalidades, tá? Mas a interface para o Mac, pelas imposições que a própria Apple coloca, ela é diferente. Mas eu não sei se o Wilson vai saber falar isso, porque eu não conheço a versão do Mac mesmo, se existe alguma forma de, entre aspas, representar os 2 ambientes com uma unicidade de identidade visual. Você sabe disso, Adilson? Se existe essa possibilidade ou não? Então, nessa parte do ribbon, que é a parte superior do software, eles são diferentes mesmo, não tem a possibilidade de dar essa aparência do Windows lá no Mac. Eu imaginei que fosse um problema de sistema operacional mesmo. Não, eu acho que, além disso, né, das imposições que a Apple coloca para o desenvolvedor, né? Isso é triste, mas o que a gente pode fazer, né? Mas, enfim, você tem uma pergunta que é muito boa, por que você não conseguiu importar o arquivo do Excel, né? Beleza.
Sinto muito, Lin, essa primeira aí, tem alguns ícones nesse momento meu que estão desabilitados, mas tem uma razão de ser. Por exemplo... Não, mas não se preocupe, na verdade, eu acho que eu consigo localizá-los no menu mesmo. Foi só porque eu queria ver como ficar igual ao seu, mas entendo que tem umas limitações que diferem de sistema operacional. Maravilha. Então, para a segunda pergunta da Lin, e aí depois eu abro para outras pessoas, o XLS tem um jeito diferente, que é o que a gente vai fazer daqui a pouquinho. A pessoa se antecipou. O aluno é assim, vocês estão achando que ela já antecipa o professor. É isso mesmo, sinal que está atento e está interessado. Mas, então, alguém mais quer colocar alguma coisa? Que aí eu vou partir exatamente para essa parte da questão de importação de dados tabulados. Se alguém quiser fazer a pergunta, fique à vontade. Bom, parece que nós podemos continuar. Está no ritmo bom, Lin? Aí você vai me... A pergunta é excelente. Aí depende dos meninos dizerem se eles estão conseguindo se sentir à vontade. Eu estou adorando, estou conseguindo aqui... Eu fico caladinha, parecendo que eu não estou acompanhando, mas eu estou acompanhando, estou ligada. Tá legal. Eu, antes de ir para a questão do XLS, eu vou arriscar uma coisa aqui, porque é bom a gente deixar sempre as pessoas com a pulga, né, incomodando, seja atrás da orelha ou debaixo do braço, que é o seguinte, falando, peraí, esse cara só importou documento, né? E esse negócio de código, a base do Atlas TI, gente, é o tal do código. A base do Atlas, vou repetir isso, a base do Atlas TI é o tal do código. O que é o código? É aquela tal da categoria que você desenhou lá no seu desenho metodológico, né? São os, entre aspas, né? São os seus objetos de interesse, né? São as questões de interesse da sua pesquisa e que você vai falar assim, o que nos meus dados brutos existe que se relaciona com isso? Ou, ao olhar para um dado, numa perspectiva um pouco diferente de definição a priori, mas quando eu olho para o dado, o que eu enxergo aqui que tem a ver com o meu interesse de pesquisa? Para não ter que definir, eu quero estudar gênero, né? Mas o que os meus dados estão me dizendo a respeito de gênero? Vamos fazer essa inversão. Só para botar a pulga atrás do olheiro, eu vou abrir, por exemplo, uma fotografia, está aqui na tela da gente, e vou falar assim, nossa, eu estou estudando tecnologia, deixa eu ver quais aqui... duas, pelo menos, que eu estou enxergando no primeiro, são várias, né? Mas duas que eu vou marcar para vocês entenderem. Olha, eu estou vendo aqui um smartphone, na verdade era um Palm, né? Aqui eu tenho um smartphone, parece que no sistema da Apple e tudo mais. Então, olha só, o que é essa história de código? Olha que legal, ó. Como é uma fotografia, repara, eu estou arrastando, não sei se vocês estão vendo, eu estou fazendo um quadradinho aqui, ó. Certo? Viram que ele ficou contornado, né, com as bolinhas, né? Isso aqui, deu para ver, né? Deu, claramente. Isso aqui, eu estou delimitando o espaço da minha imagem e dizendo, por exemplo, botão direito, eu cliquei aqui, tá? E estou assim, ó, abre uma codificação. Veja, os códigos estão zerados. Mas quando eu abrir a codificação, ó, ele vai perguntar, qual que é o nome disso? Eu vou colocar assim, ó, tecnologia móvel. Dê um clique. Repara que ele já colocou aqui uma coisa chamada tecnologia móvel, e aqui, ó, onde não tinha código nenhum, agora já tem o código aqui, tecnologia móvel. Como isso aqui também é uma tecnologia móvel, ó, eu vou marcar, desculpa, aqui, né, botão direito. Qual foi a última marcação que eu fiz mesmo? Foi de tecnologia móvel, né? Então eu posso codificar, posso vir aqui, né, criar uma nova, né, ou aproveitar a antiga, né? Ou escolher de uma lista, por exemplo. Qual que é a lista que eu tenho? Tecnologia móvel. Muito bem. Eu quero essa. Marco aqui, ó. Já está. Ou eu posso... Aqui, mas aqui tem outro, ó. Mais uma vez aqui. Eu posso também arrastar, ó. Tuf. Repara, eu já tenho nessa imagem 1, 2, 3 marcações de código que me indicam tecnologia móvel. E posso também marcar, por exemplo, aqui, ó, uma tecnologia que não é móvel, que é analógica, por exemplo, né, onde eu marco o espaço dela e peço, né, abrir uma codificação. Como ela não existe, eu vou colocar lá, ó, tecnologia analógica. Ok. Criei. Reparem, eu tenho espaços diferentes da imagem com 3 codificações semelhantes e uma. E aqui, ó, já tem 2 códigos.
Ah, eu posso utilizar esse código depois em outro lugar? Lembre-se, nós estamos dentro de uma unidade hermenêutica. Então, tudo que está aqui pode ser reaproveitado. Se eu vier, por exemplo, numa outra fotografia, eu posso muito bem vir aqui e falar que, ó, aqui, o que é isso mesmo? Uma tecnologia, né, móvel, um notebook. Então, marquei, posso simplesmente, ó, opa, é esse aqui, né? Arrastar, ó, eu peguei de lá e solto em cima da minha marcação, já está lá, ó, tecnologia móvel. Beleza? E a mesma coisa por exemplo, aqui, né? Se vamos pegar o texto da linha aqui, se eu tivesse entendido que esse pedaço aqui, por exemplo, ó, que eu estou destacando, né, tem a ver com tecnologia móvel, eu poderia também, ó, pegar daqui e soltar aqui, ó, já está lá marcado com tecnologia móvel. O que eu estou criando? Nos meus documentos primários, nas minhas fontes de dados, eu estou categorizando a partir da minha leitura de projeto de pesquisa, das minhas intenções de pesquisa e daquilo que os dados estão me dizendo. Ah, então é mais ou menos assim que o Atlas TI, o resumo seria isso, mas claro que vai muito além disso. Tá? A base é ter um bom desenho metodológico, ter os documentos já incorporados e, a partir disso, ir fazendo a leitura desses documentos, criando os códigos que nós vamos associar a diferentes textos, e depois a coisa fica maravilhosa. Por quê? Reparem, ó, eu vou, minhas fotografias, meus documentos estão abertos aqui, eu vou fechar. Ó. Fechei tudo. E daí, o que você faz com isso? Olha o poder do software. Se eu quiser ver todas as minhas marcações de tecnologia móvel, quando eu dou 2 cliques aqui, ele já me fala quais são. Tem o parágrafo do texto da linha, repara, eu cliquei, ele já me trouxe o contexto. Vou clicar nessa aqui, ó. Ele já me abriu a fotografia e está me mostrando qual que é o pedaço da fotografia, inclusive. Né? Isso funciona para o áudio, isso funciona para o vídeo, isso funciona para o doc, ou seja, você tem um índice aqui, ó, baseado na sua preferência de categorização e que vai te levar para o seu objeto de dado bruto, né, com a particularidade da sua marcação. Ah, e o da linha? Mostra lá de novo, olha lá, está marcado, destacado só o pedacinho, né? Então, à medida que você vai codificando, codizando, né, se fosse usar a palavra, um neologismo do inglês, que é o codizar, do code, né, mas codificando fica mais bonito, à medida que você codifica, você gera, né, objetos de análise. E a partir disso, você pode fazer uma opção de coisa. Nós vamos fazer daqui a pouquinho perguntas para as suas categorias, né? Por exemplo, se eu estou fazendo um estudo lá socioeconômico, né, que pergunta como é que a pessoa se declara em termos de cor de pele. Ah, eu sou preto, eu sou pardo, eu sou branco, enfim, né, de gênero, masculino, feminino, não declarado. Então, você pode perguntar assim para os seus dados depois. Fale para mim quantos são sujeitos do sexo que se declaram com gênero feminino e com cor de pele preta. E ele vai juntar para você isso só num lugar. Ou seja, você começa a poder fazer inferências nos dados de maneira tal a recuperar aquilo que você precisa para dar resposta dentro das suas questões que você está pesquisando. Então, é muito poderoso, tá? Claro que isso aqui é só uma introdução, agora eu vou para uma outra prática, eu vou voltar lá para a apresentação, para exatamente ir no que ele pediu, que é a questão de incorporar dados já tabulados. Acho que é um bom começo para a gente poder trabalhar. Só ver isso rapidinho aqui, se eu consigo... Eu fui fazendo exatamente junto com você, inclusive baixei o mesmo texto, para poder fazer a modificação. E fiquei pensando, vou lhe fazer uma pergunta aqui. Você sabe que a gente tem uma prática aqui no grupo de todo mundo estar trabalhando com revisão sistemática, não é? Então, por exemplo, a Alice terminou a revisão sistemática dela, mas ainda tem umas pendências que a gente não conseguiu cumprir tudo que a gente tem que colocar no relatório. Então, eu poderia, considerando isso que você acabou de fazer aí, importar só os documentos, por exemplo, os textos que ela tem que analisar para a revisão sistemática, e, a partir daí, eu codificar os aspectos que interessam a ela no texto, para ajudar na análise também desta revisão,
considerando que, a partir do que eu vi que você fez aqui no texto, posso, por exemplo, analisar questões das palavras-chave que eu marquei no meio, educação remota, Covid. Então, poderia também, a ideia da revisão sistemática pode ser espelhada também nessa mecânica que você fez aí? Perfeitamente, Lin. Ajuda demais, porque aí você tem com a gente aqui Geisiele, que deve estar brava da vida, né, porque ela não conhecia o software. Geisiele é uma companheira de trabalho minha, futura pesquisadora, acredito eu, se ela assim o desejar, mas ela fez uma revisão de sistemática na mão, mas foi muito bom ela ter feito na mão, num primeiro momento, para agora, olhando para isso, falar assim, eu nunca mais vou fazer isso na mão. Né? Porque com esse tipo de recurso, você vai delimitando, por exemplo, numa revisão, título, palavras-chave, objetivo, justificativa, metodologia e resultados. Puxa vida, depois você fala, o que esse artigo aqui tem disso? Já tem lá prontinho para você botar numa tabela para sistematizar. Né? E o outro artigo, o que tem? Então, você vai ter, num lugar só, numa visão só, né, trabalhando com 5, 6, 7, 20 artigos da revisão, né, todos esses dados, inclusive, você pode gerar relatório. Nós vamos, daqui a pouco, fazer um relatório. Tá? O software ele é longo, por isso que eu te falei, para a gente tentar dividir isso em 2 ou 3. Eu estou tentando ser o máximo didatizar a coisa possível, né, o mais didático possível, para ficar exatamente esse gostinho. Peraí, mas o que tem mais? Né? Não sei se eu te respondi, mas dá perfeitamente. Respondeu, não perfeitamente. E eu acho que, assim, considerando a especificidade do software e a quantidade de coisas que podemos fazer, eu acho que a gente tem que ir calmo mesmo, como você falou, vamos, faz tranquilo, aí marca outra sessão, né? É o tempo que cada um daqui, eu sugiro, especialmente os meus orientandos, que a partir do que vocês viram hoje aqui com o Massinho, já comecem a futucar e vendo tal, porque aí no próximo encontro de agosto teremos dúvidas em relação ao nosso fazer mesmo. Então, muito obrigada. Respondeu, sim. Olha só, Linho, só mais um recursozinho, que hoje não era nem para isso, mas é só para botar a pulga, tirar da orelha e colocar debaixo do braço, vamos colocar nesse lugar, né? Apesar de que seja livre os espaços que as pessoas vão escolher. Mas olha só, olha que bacana isso aqui. Estou com o texto da linha aqui, ó. Se eu clicar com o botão direito e pedir ele isso aqui, ó, nuvem de palavras, olha que coisa bacana, Linho. Ele já me deu aqui, né, uma visão, né, das principais. Claro que tem umas coisas que a gente tem que depois trabalhar, mas olha, essa palavra aqui, ó, já me diz muito, né? E repara que aparece em associação com outras. Então ele fala não só, né, o conteúdo, para mim, eu vejo que você está falando de educação, envolvendo professores e alunos, né, de alguma coisa que acontece possivelmente na distância, numa época de coronavírus. Eu estou fazendo a leitura do seu texto pelas palavras-chave que ele gerou em cima de uma nuvem de palavras e o tanto de ocorrência, né? Fala da Covid, né? Então, é muito bacana. Esse recurso aqui, ele não existia quando eu aprendi, entre aspas, né? Estou aprendendo todo dia, mas quando eu aprendi lá com a versão 7, né? Esse é um recurso novo, e acredito que na nova a coisa vai ficar melhor ainda, né? E aqui, Linha, olha que bacana, ó, apareceu o Nelson Preto, né? Apareceu alguma coisa que está acontecendo em Salvador. Onde é que está aqui? Eu já vi a palavra Salvador em algum momento aqui. Tem Brasília, né? Tem Ministério, fala de universidade. Então, assim, é muito bacana, porque isso aqui ajuda demais. Aliás, eu usei isso no texto que eu escrevi, salvo engano, né, para poder, lá para essa última publicação que a gente fez lá dos Exer Games, que a Dilson participou e você que coordenou, né? Então, é um curso muito bacana. Agora, deixa eu falar, Marcelo, eu não consegui aqui localizar a funcionalidade no meu, esqueci a palavra aqui, da nuvem. Da nuvem de palavras, no meu, porque a interface é diferente, ao clicar no documento, ele abre uma outra janela maior, né? Sim, e nessa janela maior, ele tem os textos que estão dentro dos meus documentos.
Aí, se eu clicar com o mouse do lado direito do texto, desse mesmo texto que você está trabalhando, ele tem abrir em rede, abrir em analista de palavras. É analista de palavras? Muito possivelmente. Aqui aparece aqui em cima, ó, repara. Deixa eu só fazer. A lógica sua é abrir o documento, aí apareceu nessa janela, que é uma janela diferente do seu, e aí, ó, o menuzinho aqui já habilita eu criar número de palavras aqui desse texto. Ó. Olha lá, já criou para mim. O meu não tem. Quando ele clica em analista de palavras, ele coloca o número de vezes que cada palavra foi citada, mas ele não apresenta, digamos, o design da nuvem. Tá. Entendeu? Entendi. Talvez fazer alguma coisa diferente, não sei aqui. Provavelmente a sua versão está vendo. Eu sugeriria assim, que você investisse um tempinho para tentar descobrir essas coisas, mas é muito triste isso que está acontecendo, porque eu entendo que o projeto de software ele tem que dar uma condição para o usuário, se ele mudar de sistema profissional, nem sempre isso é fácil, né, mas seria muito bom que as coisas pudessem ocorrer dessa maneira, né, de a pessoa não se sentir em um outro mundo. Tudo bem, pode seguir, eu estou só fazendo perguntas, como eu estou futucando junto com você, aí eu estou já encontrando algumas dificuldades. Beleza, então o que a gente viu até agora? A tal da unidade hermenêutica, que é esse espaço, a importação de documentos de diferentes formas, que a base do trabalho com Atlas é criar códigos e associar isso aos nossos dados primários. Por enquanto é isso, tá? Tudo isso depois nós vamos fazer de uma maneira bem tranquila, vou tentar didatizar como eu estou fazendo aqui agora, mas eu quero voltar lá então, que era o objetivo da aula de hoje, aula não, né? Da conversa de hoje aqui, a gente perde o espaço, mas não perde de jeito nenhum a expressão, né? A gente sai da sala de aula, mas acha que está dando aula. Não estou dando aula, estou conversando com vocês aqui. Né? Não tem essa pretensão, não. Que é tratar das questões dos dados tabulados. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fechar o meu projeto. Quer salvar? Sim ou não? Tá? Vou falar que sim. Beleza. E ele volta para a tela do Atlas aqui, né, onde eu vou daqui a pouco criar um novo projeto. Mas eu vou voltar agora, deixa eu interromper aqui, eu vou voltar para o meu PowerPointzinho lá. O que Lin estava falando, por que eu não consegui incorporar uma planilha do Excel? Lembrando que o Excel é um espaço bidimensional, linha e coluna, né? E a gente tem que entender que tudo que vem dali já vem estruturado. Os dados não tem uma conformidade entre linha e coluna. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho aqui. Então, olha só. Como é que a gente hoje tem trabalhado, né? Isso passou a ser meio que comum. A gente abre um Google Forms, cria lá um formulário com as questões que interessam a gente coletar, vai até uma população que é de interesse nosso, né? Os nossos colegas de pesquisa que dão as contribuições, né? Algumas pessoas chamam de sujeito, né? Esses colegas que vão nos ajudar preenchem esse formulário, tá? Isso gera para a gente uma base de dados que pode ser uma planilha Google ou Excel. Geralmente, quando a gente faz com forms, ele já coloca no próprio G Drive, né, no Google Drive, essa base de dados, tá? E aí, o que acontece? Dessa base de dados, depois é que eu vou trazer ela para o Atlas TI. Então, tem esse caminho. Projetar, construir o formulário, pedir ao sujeito para preencher os dados, a coleta fica em aberta, né? Isso gera uma base de dados das respostas que foram dadas pelos nossos colaboradores, e a ideia é pegar exatamente as respostas que esses colegas nos deram e migrar para o Atlas TI, que é a pergunta da Lin, né? Que foi o que eu programei para hoje, né? Tudo até então agora era só para vocês sentirem o ambiente. Bom, aqui eu estou com o formulário em aberto. Eu queria só falar uma coisa aqui, Geisele, Calmel, Pedro, vocês fiquem à vontade para poder intervir, viu? Na hora que a voz estiver compartilhada. Lin não tem essa de ficar priorizando, vocês fiquem, a palavra tá para todo mundo, tá? Fiquem à vontade, se vocês tiverem dúvida, para a gente poder usar o espaço aqui também, tá? E me ajudem com o tempo todo mundo, para eu não poder, eu sei que 4 horas, talvez, as coisas se compliquem.
para vocês, para mim não, que eu tenho o resto do dia. Mas então, aqui eu projetei um formulário, que a ideia era, a partir de uma intervenção numa disciplina, né, utilizando o portal didático, né, eu fiz um formulário onde eu fazia questões para os meus sujeitos, né, as pessoas tinham que responder, por exemplo, qual que é o período, né, ainda dava-te a dica que por exemplo, 3 se você estiver no terceiro período. E a pessoa iria respondendo, eu ficava perguntando se, né, meu interesse era ver se esses sujeitos, né, essas pessoas já tinham utilizado o portal didático da nossa universidade aqui, qual que era a frequência de uso, qual que era o principal ponto de acesso, né, se ela tinha ido além do que foi apresentado na sala, conhecendo o portal didático, na verdade é o Moodle, né, chamam de portal didático aqui, se ela tinha conhecimento de que ela podia trocar mensagem com o professor, já pensando numa interação mais aberta, né, mais direta com o professor, com o colega, se ela sabia que ela podia trocar mensagem com o colega, se ela sabendo, ela usou o recurso ou não. Então, tem tudo isso aqui nesse formulário, né? Então, reparem aqui, ó, eu tinha 14 pessoas comigo, né? 14 pessoas me responderam, tá? E eram 16 questões. Esses números são importantes porque vocês vão daqui a pouco associar respostas com questões. Lembra que o Excel ou uma planilha é um espaço bidimensional? Ele tem colunas e linhas, tá? O que vai ser as respostas? O que vai ser as perguntas nessa planilha? É isso que nós temos que delimitar aqui, tá? Então, lembrando, o formulário está aqui, eu tive 14 respostas para 16 questões, tá bom? Bom, aqui, né, dentro do Google lá, eu consigo ver as respostas da minha planilha, tá? Aqui as pessoas responderam, né? Inclusive eu pedia para colocar só número, alguém colocou terceiro período, né? Depois eu tive que consertar isso para fazer o ajuste, né? Está querendo falar que era 3, né? Que muito provavelmente isso também era 3, porque eu estava dando aula para pedagogia. Mas tinha outras pessoas do segundo período e do sétimo, né? E aí o que acontece aqui? Eu, né, depois de ter coletado esses dados, eu fui lá no Google, no G Drive, isso não é recurso do Atlas, gente, isso é recurso fora do Atlas, né, e pedi para migrar isso para as planilhas. Está aqui a minha planilha. O uso do portal didático na unidade curricular, tecnologias digitais, trabalhos acadêmicos. Então, lembra, eu tive quantas respostas? Eu tive, na verdade, eu tive 14 pessoas, né? Aqui, ó, do 2 ao 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 respostas, né? E aqui eu não tinha 16 questões, ó, elas estão aqui em cima. Então, o cabeçalho, né, seriam as minhas perguntas, a hora e o dia que a pessoa respondeu, né, isso aqui não fazia parte, isso é gerado automaticamente pelo Google Forms, né? Aqui sim, ó, qual é o seu período em curso? Você já tinha utilizado o portal didático? Qual a sua frequência de uso do portal didático? Qual o principal lugar de acesso? Né? Então, são as perguntas que foram tabuladas, ou seja, é o que a Linked estava tentando fazer. Nossa, mas por que eu não consegui importar, né, a planilha? Então, vamos lá. Uma vez que isso aqui estava na nuvem, eu quis trazer isso para o meu computador. Então, eu fiz isso aqui, ó. Vim pelo próprio Google Drive, lá pela ferramenta de planilha do Google, né? Vou fazer o download e, como eu tinha o Excel instalado na minha máquina, mas eu poderia fazer para qualquer outro tipo de documento, né? Mas eu optei pelo Excel que eu tinha instalado. E pedi para salvar, tá? Salvei isso aonde? Lá no meu desktop, numa pasta do meu conhecimento. Isso feito, né? Eu já estou lá com a minha pastinha, né? Área de trabalho, Atlas CV, Server. Eu tenho essa aqui, ó, Service sem label. Depois eu vou explicar qual é a diferença de sem label, são 2 arquivos que eu vou trabalhar em 2 momentos diferentes, se possível ainda hoje. Então, eu já tenho no meu computador salvo, né, aqueles resultados de pesquisa que eu consegui obter lá pelo meu formulário Google. Bom, se eu tenho aqui, eu já consigo importar para o Atlas, né, porque eu estou trabalhando com ele localmente na minha máquina. Existe uma versão de Atlas, gente, que trabalha web, tá? Mas ela estava em teste até a última vez que eu vi, tá? Mas o meu é trabalho local, instalado no próprio computador pessoal. Bom, e aí
né? O que acontece? Migrei isso para o Excel, aqui já está aberto no Excel, repara, tirei aquela coluna, né, com a data e hora, e aí, né, transformei esse terceiro período depois para 3, pedagogia para 3, para poder ficar padronizado, e tem condição de agora, com esse arquivo aqui, local, no Excel, nessa pasta aqui, né, survey da área de trabalho, dentro da pasta Atlas TI, incorporar isso para o Atlas TI. Vamos lá. Reparem, lembrando, né, que os cabeçalhos são as 16 questões. E as minhas respostas, né, não, as minhas 14 respostas é cada uma das linhas que aqui estão. Estou insistindo nisso para vocês daqui a pouco entender como é que o Atlas vai tratar cabeçalho da planilha e linha da planilha. Cabeçalho é a questão que eu fiz, né, e as linhas, cada uma das respostas que o sujeito deu para mim. Beleza. Eu estou trabalhando com arquivos sem label, sem prefixo, depois nós vamos trabalhar com label. Bom, lá no Atlas, né, vou tentar fazer um pouco mais rápido, e depois eu repito, se for o caso, na ferramenta mesmo, no ambiente do Atlas. Ferramenta não é uma palavra muito boa, não. Então, no Atlas, né, eu vou fazer a importação do survey. Né? Onde que eu faço isso? Lembra que quando eu importei aqueles documentos de vídeo, o PDF da linha, a resenha que eu fiz, enfim, eu ia lá no importar, adicionar documentos? Aqui não. Li não conseguiu fazer a importação, porque o lugar de fazer a importação de dados tabulados é aqui, ó, nesse menuzinho, importar e exportar. E especificamente para o Excel, nós vamos trabalhar com pesquisa, que já vem ela todinha tabulada. O survey, né, da tradução de survey, né, uma das possíveis, que é uma pesquisa de longa período de coleta e de muitos dados, né, é tratado como pesquisa em português. Então, é na aba importar e exportar e na opção pesquisa. Quando eu clico nisso, ele vai me perguntar onde que está o seu survey, onde está o seu arquivo de Excel. Eu vou estar na área de trabalho, na pasta Atlas CV, numa pastinha dentro dela que chama Survey. E o arquivinho que eu vou utilizar, né, é esse aqui por enquanto, ó, o sem label. Mandando clicar em abrir, o que o Atlas vai fazer? Ele vai importar. Quantas eram mesmo as questões? 16. E quantos eram os sujeitos de pesquisa? 14. Reparem aqui, ó. Foram 14 documentos, ou seja, um documento para cada sujeito que respondeu, tá? E como havia 16 questões, ele gerou aquela história de código. Lembra quando a gente marcava lá no celular, é a tecnologia digital, ou no arquivo dali um parágrafo dizendo isso aqui é a tecnologia digital, aquela categoria que a gente criou, ou o código, tá? Tá aqui, ó. Isso foi importado automaticamente quando eu falei assim, puxa lá dos arquivos, do Excel, chamado lá sem label. E ele já fez essa conta aqui para a gente. Então, na verdade, são 14 documentos e 16 códigos. Né? Perdoe se eu estou indo um pouquinho mais rápido, mas depois a gente vai repetir aqui. Tá. O que nós vamos ver aqui, então? Ó? Quando eu clico, né, nos 14 documentos, repara, eu cliquei aqui nesse triângulozinho aqui, eu vou voltar à tela anterior. Repara que ele estava com um triângulozinho apontado, né, para a minha direita. Quando eu clicar nesse triângulozinho aqui, repara, vira um triângulo preto, né, com os 14 documentos importados, ou seja, cada um desses documentos aqui é uma resposta que um sujeito daquele me deu. Ah, Marcinho, então aqui, ó, repara, já estou com esses triângulos, né, abertos, né? Se eu clicar aqui no item D5 duas vezes, repara o que ele vai fazer para mim. Ele vai abrir, né, de uma maneira textual qual é o período da pessoa. Terceiro, esse sujeito 5, o sujeito 5, né, me respondeu todas as minhas perguntas. Então, tem a pergunta que eu fiz, a resposta dele, a pergunta que eu fiz, a resposta dele. E olha aqui, ó, lembra que o código era pergunta, já marcou aqui para mim. Qual é o seu período? Opa, volta lá. Desculpa, gente. O código, eu estou pensando que eu estou mexendo no ambiente, na verdade eu estou com meu PowerPoint aberto. O código e a resposta do sujeito. O código e a resposta do sujeito. Né? Você fala, mas qual que é a utilidade disso? Primeiro, que é muito melhor de ver assim. Né? E depois é que eu posso cruzar coisas.
Quem são as pessoas que estão no terceiro período e que conheciam o portal didático? É onde a gente pretende chegar ainda hoje, tá? Na sequência aqui, né, tô destacando aqui, né, nessa tela, que uma coisa na tela anterior, repara, são os documentos. Isso aqui são os códigos, né? Se a gente fosse comparar com a metáfora anterior, seria quando eu utilizei tecnologia digital e a tecnologia analógica que eu criei anteriormente. Aí, quando eu troco de tela aqui, né, no PowerPoint, eu já estou clicando em um outro lugar aqui, que é para ver os códigos. Ó. Repara aqui, ó, são todas as perguntas que eu fiz para os sujeitos. Ó. Todas estão aqui. Ó, qual é o período, qual é a frequência de acesso, qual o principal lugar de onde você acessa o portal. Então, ele já também disponibiliza isso para mim. E quando? Isso está no meu início, tá? Na abazinha início aqui. Se eu quiser fechar, né, fica sem nada, e os códigos aqui. Quando eu clico especificamente, né, no código, que é diferente de eu dar 2 cliques no documento, antes eu tinha dado clique no documento. Aqui eu vou dar 2 cliques no código. Qual a frequência de acesso? Quando eu faço isso, ele já me fala, as respostas foram até 2 dias por semana foram essas. Então, aqui, ó, tem esse conjunto aqui. Então, teve 3 tipos de respostas, pelo que eu estou vendo aqui. Ó. 2 dias por semana, 3 dias por semana e geralmente não acesso. Então, 4 tipos de resposta, né? Das que estavam disponíveis lá possíveis. Vocês estão me escutando bem, gente? É só para como eu estou falando aqui, tentando convencer vocês, né? Daqui a pouco, ótimo. Eu vou repetir isso. Ouvindo bem. Ótimo, obrigado. Eu estou quase terminando a minha fala aqui. Então aqui está uma síntese das 14 respostas só para essa questão aqui. Ó. Repara que ele faz distinção aqui, né, de quem é o sujeito. Ó. O sujeito 1 respondeu 2 vezes por semana. O sujeito 2, né, documento 2, 2 vezes por semana. Já o sujeito 9, geralmente não usa o portal didático fora das aulas de laboratório. Então, é uma forma de eu ver agregado num índice, num código, todas as respostas possíveis, tá? Então, síntese das 14 respostas para o item escolhido, qual a frequência de uso do laboratório. E isso é muito pouco. Para um software tão caro, isso é muito pouco. Ele dá mais? Muito mais do que isso, tá? Mas muito mais do que isso mesmo, tá? Aí, salvar, né, direitinho. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar uma rede, isso eu vou mostrar, tá? E o tanto que isso me ajudou no doutorado. Analiticamente, para mim, é um dos recursos mais poderosos do Atlas, que é você expressar, através das relações entre os códigos semânticos, o que isso expressa na sua pesquisa. Como é que a tecnologia analógica se relaciona com um processo X, né, da prática do professor. Isso é sensacional, tá? Deixa eu escutar a Glória, porque eu vou repetir isso tudo, se vocês acharem que não precisa, inclusive, gente, vocês me falem, não, pode passar para a parte com label, porque aí é onde a gente vai fazer aquelas perguntas assim, quem são os sujeitos de pesquisa que são do gênero feminino, se identificaram com o gênero feminino, e se declararam pretos. Aí a gente vai fazer esse tipo de cruzamento, tá? Mas deixa eu escutar a Glória. Oi, Marcinho. Olá, Glória. Tudo bem, né? Estou adorando ouvir sua aula. Repare, com relação ao Google Forms, na verdade, ele não está inserido aí no Atlas, não. Você cria o seu formulário no Google e depois que você faz o download, exporta, não é isso? Pronto, essa é a minha dúvida. Enquanto isso, Marcinho, deixa eu tirar uma outra dúvida. A gente baixa a versão gratuita, a gente monta lá o nosso projetinho, faz tudo, bota o Google Forms, analisa, e depois que expira, o tempo, né, da gratuidade, a gente perde todas essas informações? Maravilhosa pergunta, maravilhosa pergunta. Só uma coisinha. A versão de avaliação do Atlas, até a que eu recomendei nesse momento, ela é full. Ela tem limitações da quantidade de documentos que você vai
incorporar, tá? A quantidade de códigos que você vai poder utilizar, de marcações, né? A quantidade de memos que a gente nem utilizou, de grupos, isso aí é limitado, o tempo você pode ficar com ele ad eterno. O que você não vai ter é a quantidade de funcionalidades operacionais, em termos de quantidade, quantos códigos? No máximo 50. Você não vai, 51 já não deixa. E aí você fala assim, e quando eu licenciar? Ele abre para você continuar com a funcionalidade total, tá? Alô, eu posso fazer uma pergunta? Por favor, Ludmila. Não, é Zileide, Zil. Zileide, porque eu estou olhando para... Eu sei, eu fiz a sinalização. Me tire uma dúvida, Marcinho, por favor. O destaque seria aquelas marcações que você fez no documento? Isso. Ali, e o que seriam os códigos? O código é a categoria. Então, vamos entender isso, bacana. Isso é muito bom estar acontecendo, porque vai deixar vocês em causa, chamando de causa. Vocês vão poder depois mexer no software para a gente encontrar em agosto e a gente poder falar mais sobre isso. Então, você tem uma categoria lá, vamos pegar uma categoria bem ampla, tá? Vamos entender gênero. Então, todo lugar que você for nos seus documentos, que você identificar, tá? Identidades semânticas relacionadas a gênero, você vai destacar e associar com o código gênero. Me fiz claro, Zileide? Sim, então, entendi, sim. Então, quando eu marquei lá, por exemplo, na fotografia, 3 tipos de telefone diferentes, como tecnologias móveis, eu falei, opa, aqui tem uma, opa, aqui tem outra, e todas elas, né, todas essas marcações dizem respeito a uma unidade semântica, que eu chamo de código, o software também, né, que vai estar lá tudo agregado em relação à tecnologia móvel, está ali dentro. A tecnologia analógica é o outro segmento. Na análise de conteúdo, isso é muito prático, na metodologia de análise de conteúdo, né? Assim, eu já falei isso no meu grupo, estou com um artigo também aprovado, que faz exatamente essa transição, Atlas TI a análise de conteúdo. Se publicar, tá, já está aprovado, eu vou divulgar no nosso grupo do CV, tá? Para poder isso ficar bacana. E a minha tese são 2 análises, são 2 estudos de caso, com duas análises de conteúdo e documental com Atlas. Então, dá para ajudar bastante. Tá? Ok. Respondi, Leide? Respondeu. Questões de Ludmila e tem questões de Bia. Todas duas digitaram. Ludmila, ela nesse instante abriu para lhe mostrar, ela compartilhou a tela, eu vou pedir para ela fazer isso de novo. Maravilha. E aí você dá uma olhada na questão que ela colocou, que ela diz assim, anexei um vídeo do episódio que estou analisando. Mas ele não aparece para eu colocar meus comentários no episódio. Bota aí, Lud, você compartilhou a tela nesse instante que eu vi. Bote aí a tela e para ver se Marcinho visualiza. Ela tá... O projeto de Ludmila aí, ó. Ludmila é outra capa, sabe mexer, futucar nas coisas. Ela está estudando a série CSI Miami. Legal. Esqueci, Lud. Não, é a outra. CSI Las Vegas. E aí ela está fazendo análise de alguns episódios. Então, ela compartilhou já a tela aí e fez a pergunta a você. Eu anexei o vídeo do episódio que estou analisando, mas ele não aparece para eu colocar meus comentários no episódio. Gente, vocês são danados, bom demais. É bom trabalhar com a gente assim. Deixa eu tentar aqui responder a Ludmila da seguinte maneira. Vocês estão vendo a minha tela? Ainda não, né? Sim. Está preta. Na verdade, estava aparecendo a tela de Lud e agora está aparecendo a sua. Pronto. Eu vou voltar aqui no exemplo para tentar mostrar para a Lud o que ela me perguntou. Deixa eu ver se eu vou conseguir. Então, ó, estou lá naquele primeiro exemplozinho que eu dei, que não tem a ver com label, que não tem a ver com survey, que a gente acabou de mostrar, mas eu tenho os meus 8 documentos, entre eles um vídeo dos Flintstones. Então, se eu quero, nesse pedaço aqui, colocar uma coisa, né, que diz respeito aqui a esse pedacinho aqui, ó, tá?
eu posso pedir um memo, para criar um memo aqui, tá? Eu vou codificar. Eu posso pedir aqui para editar o memo. É no próprio códigozinho, ó, botão direito, editar memo. E aí ele me abre aqui um espaçozinho para colocar. Esse seria o espaço para anotar. Quando eu salvo e fecho, ele já me fala que eu tenho, repara um amarelinho aqui, ó, né? Que esse é um código LUD, e nesse código LUD eu tenho... Opa! Que chato, hein? Editar o memo, já mostrou o memo. E depois tudo isso gera relatório, gente. Eu não cheguei nisso não, mas dá para mostrar. Seria isso, seria essa a questão? Marcinho, eu poderia fazer um comentário? Por favor. Em vídeos e áudios, no livro da Friese, que ela trabalha especificamente sobre análise de dados qualitativos utilizando o Atlas TI, ela recomenda muito, no caso, fazer a transcrição do que é comentado. Sim. E com relação a uma diferença bem sutil entre comentário e memo. Porque o comentário ele está relacionado a um aspecto individual. Então, vamos supor que eu queira dizer qual é o episódio da série, fazer uma sinopse daquele episódio. E o que a memo faz? Ela faz esse contexto mais geral. Então, vamos supor, eu pego um aspecto da série e vou trabalhando numa memo em que esse aspecto ele é percebido em vários episódios, entendeu? Excelente colocação, porque eu falei uma coisa e usei o outro recurso. Eu falei de memo, na verdade era comentário. O comentário é sobre o trecho. É isso, não é, Adilson? Isso, Marcinho. E o memo, aquelas anotações de campo, que a gente ainda não mexeu, mas está aqui, ó. Isso. E aí, onde que eu faço memos? Aqui, ó. Eu passo já a referência, Beatriz, no chat. Só estou procurando aqui para mostrar para vocês. Seria ótimo. Uma coisa que eu não falei, mas que é bacana, gente, é que ele dá ajuda, ó, sensível. Eu levei o mouse lá. Gerenciador de membros, fornece uma geral de todos os membros, os grupos, né? Então, quando eu clico aqui, ele abre um espaço para membros. Eu posso criar eles aqui. E é interessante, Marcinho, utilizar as duas, não que uma anule a outra, mas de forma que o comentário ele forneça um aspecto individual daquilo que a gente está tratando. Vamos supor que a gente esteja aqui do episódio que se passa no escritório. E por que isso? Quando a gente faz as nossas redes, você sabe bem, muito bem isso, os dados meio que eles ficam embaralhados e a gente não sabe de onde que veio. Mas quando a gente pede para, além do contexto do comentário, aparecer quer dizer, me desculpe, além do contexto da citação, aparecer o comentário, daí embaixo ele vai ter meio que um label de identificação. Isso. Na verdade, talvez assim, você vai ter o código, né? O que apareceu em relação àquele código e os seus comentários num lugar só, né? Que é representativamente, assim, visualmente, num diagrama de rede, né? Da fala da Beatriz é que ela não identificou, assim como eu, a diferença no próprio Excel da formatação com label e sem label. Nós vamos fazer isso agora. Beleza, Beatriz, isso mesmo. Obrigado, Adilson. Vamos lá. Eu vou fechar aqui meu projeto. Opa, aqui eu vou fechar. Beleza, eu vou criar um novo projeto aqui. Exemplo 2, label. Ele para criar. Vazio, 0 documentos, 0 códigos, tudo zeradinho, tá? Lembrando que eu vou importar uma planilha do Excel, então eu não vou adicionar documento. Eu vou pedir ele para importar
né? Pesquisa, survey, tá? Cliquei aqui, aonde que está no meu área de trabalho? Bom, survey, estou indo na pastinha, agora com label. Ai, maldição, né? Por que ele faz com label e sem label? Qual que a diferença que é essa? Né? Lembrando que eram, né, da parte anterior, né, é o mesmo arquivo, só que um tem label e outro não. Lembrando que a gente era 16 questões, né, com 14 respostas. Repara, eu continuo tendo nesse arquivo 14 respostas, os documentos ainda continuam aqui, ó, os 14 sujeitos. Né? Lembra que eu fui no D5 lá? Tá ele aqui, ó. 2 dias por semana, né? Ele tem notebook para utilizar. Muito bem, as perguntas estão aqui, desse sujeito. Mas, poxa vida, você me mostrou lá atrás que eram 16 respostas, mas e as respostas ficavam no código, agora tem 9. Por quê? Né? Porque nesse caso aqui, gente, o arquivinho do Excel ele veio de uma outra forma. Deixa eu mostrar isso para vocês, porque senão fica aquele mistério, né? O cara falou e não vai mostrar, tá? Vou continuar aqui então com o meu PowerPoint. Com labels. Repara aqui, o arquivinho com label está aqui, já migrado para o Excel. Repara aqui, período. Olha, antigamente só tinha pergunta, qual o seu período em curso? Mas repara que antes disso eu abri 2 pontos, escrevi período e 2 pontos para identificar essa pergunta. A mesma coisa com essa aqui, ó. Você já tinha utilizado o portal didático antes da unidade curricular de tecnologias digitais e trabalhos acadêmicos? Só que para me identificar essa pergunta, repara, eu coloquei aqui, né, 2 pontinhos, utilização portal, fechei aqui. O que eu estou querendo mostrar? Que aqui eu tenho um prefixo ou um label, que como é que eu faço isso? Na mão, eu vou lá, clico na pergunta, 2 pontos, essa vai chamar período, fecho 2 pontos, né? E assim, ó, nesse formato, ó, isso aqui fui eu que coloquei na mão, isso não veio importado do G-Drive, fui eu que especifiquei. Essa questão vai ter um prefixo ou um label chamado período. Essa aqui, ó, não tem prefixo, repara. Então, eu posso fazer alguns com prefixo e outros sem prefixos. Ah, e quem que vai definir isso? Você, aquele que foi de interesse. Lembra daquela questão? Gênero, cor declarada preta. E isso aí seria por exemplo, gênero seria... Qual o seu gênero? Seria a pergunta. Qual seria o label dessa gênero? 2 pontos, gênero, 2 pontos. Né? Então, isso eu vou colocar à mão nos meus cabeçalhos do Excel. Salvar a planilha do Excel, tá? E só depois importar ela para o Atlas, tá? Então, o que eu fiz lá? Né? Eu coloquei em cada cabeçalho, na verdade eu elegi 7, né, os meus prefixos. Olha quais foram. Período, para a pergunta qual é o seu período em curso. Utilização portal, para ver se a pessoa já tinha utilizado o portal antes da unidade curricular. Qual que era o principal ponto de acesso? Chamei um label ponto de acesso, e por aí vai. Ó. Você sabia que podia utilizar o portal didático para trocar mensagem com um colega? Aí coloquei conhecimento, mensagem, colega. Você utilizou o portal para trocar mensagem com uma coisa, ela saber que pode trocar. E a outra coisa é utilizar o recurso. Então, troca mensagem, colega. Aí fiz a mesma pergunta, só que o professor. Você sabia que podia utilizar o portal para trocar mensagem com o professor? Conhecimento, mensagem, professor. Uma coisa é ela saber que tem um recurso, a outra coisa é ela trocar a mensagem com o professor. Então, troca a mensagem com o professor para a questão, você utilizou o portal para trocar a mensagem com o seu professor? Então, tudo isso aqui, gente, é desenho metodológico meu, que eu quero cruzar esse tipo de dado. Por exemplo, dá um exemplo aí, Marcinho. Quais são as pessoas do 3º período que acessam ao portal a partir da sua residência? Então, seria utilizando uma pergunta que envolve esse e esse label. Entendem isso? Senão eu vou começar a fazer filtro nos meus dados. Tá? E aí você tem que especificar isso lá no Excel, para depois utilizar lá no Atlas. E aí, lá no Atlas, né, eu tenho 9 códigos. Eram para ser, né, aquelas 16 perguntas, que seriam 16 códigos, mas ele colocou 9. Por quê? Né? Vou aumentar a tela aqui, ó. Porque aqui ele está marcando para mim, ó.
lembra que... Repara aqui. Cadê aquela questão? Onde que está aqui a questão do período? Qual o seu período? Repara, ela não aparece, ó. Além, avalie, como você avalia, durante a unidade, em sua opinião. Cadê qual o período? Não apareceu entre os códigos, mas eu perguntei isso lá na planilha. Só que eu tratei como label. Aqui nos códigos ela não apresentou. Tudo bem, Marcinho, beleza. Então explica essa história aí de label, como é que isso vai funcionar. Né? Gente, rapidinho, né? Só para a gente entender aqui, ó. Deixa eu ver uma pergunta boa aqui para a gente ver. Quais dispositivos eletrônicos as pessoas usam para acessar? Repara, eu tenho 14 respostas. Repara que ele está marcando aqui, ó, entre os dispositivos tem 14 respostas. Então, vamos saber as respostas das pessoas ao 2 cliques. Então, o primeiro usa notebook, laptop ou similar, né, smartphone. O segundo usa computador de mesa. O terceiro sujeito, que é esse cara aqui, então, o que eu estou mostrando? Que o código vai trazer individualizadamente, né, resposta de todos os sujeitos para essa determinada pergunta. Né? Se eu mudar de pergunta aqui, ó, se eu mudar como é que você avalia o portal didático, já vão vir outras, 1, 2, 3, 4, é porque tinha uma escala Likert lá, tá? Muito satisfeito, pouco, enfim, né? Vamos mostrar os labels agora funcionando, porque tudo isso aqui, né, tá migrado, eu não tive que fazer nada, eu não criei código nenhum, tá? Vamos usar o tal do label. Então, vamos lá. Eu fiz o seguinte, 2 questões, né, que eu fiz de prática aqui pra gente, né? A primeira questão seria saber quantos acessam de sua residência e que sabiam que podiam trocar mensagens com o colega. Entenderam? São 2 questões. Então, onde que eu vou fazer esse tipo de pergunta para ele? Tem uma aba aqui em cima que é analisaram. Tá? E dentro dessa aba analisar, os labels vão ser muito importantes para mim aqui agora. Eu tenho uma ferramenta de consulta. Aqui que está o poder de manipulação do software. Quando eu clico nessa ferramenta de consulta, ele já me traz os códigos, mas em momento nenhum aparece a história do label. Tá? Mas repara que ele me dá a condição aqui de uma coisa que chama escopo. Então, vou refazer o que eu fiz. Eu vim analisar na ferramenta de consulta e ela abriu essa tela aqui para mim. Tá? E dentro dessa tela, repara que ele me habilita. Desculpa, vou fazer de novo, que eu abri 2 vezes. Eu vim analisar, ferramenta de consulta. Dentro dessa tela, ela me habilita editar escopo. Quando eu clicar nesse editar escopo, ele abre uma outra tela, empurra a outra para lá, e aqui sim nós vamos utilizar aqueles labels, que não apareciam e agora estão aparecendo aqui, que na verdade são grupos de documento que ele está tratando aqui. Explica isso melhor, porque eu não estou entendendo nada. Tá, então eu vou arrastar isso para cá, porque isso não interessa para a gente no momento. Vou aumentar a telinha aqui para vocês verem, ó. Olha que bacana. Lembra que eu perguntei qual era o período em curso? Olha aqui, ó. Eu não tinha uma label período, eu tive 3 tipos de resposta. Eu tive de período 1, do segundo período eu tive uma resposta, do terceiro período eu tive 12 respostas, e do 7º período eu tive uma resposta. Se eu somar isso aqui, 1 com 12 com mais 1 vai dar 14. Tem que ser, porque são as 14 pessoas que responderam para mim. Né? Mas ele está distinguindo aqui, né, de acordo com cada grupo de respostas no label que eu criei. Então, você fala assim, beleza, uma vez que ele faz esse tipo de distinção, eu posso combinar isso. Perfeito, é o que a gente quer. Quer saber, né, quem acessa de casa, da residência, e que troca mensagem com o colega. Então, vamos lá, onde que está isso? Eu criei esses labels? Sim, eu criei esses labels. Onde está? Vamos localizar aqui, ó. Você sabia que podia trocar mensagem com o seu colega? Sim e não. Então, as 2 respostas possíveis, né? Sendo que se eu somar 6, sim, não, e 8, sim, vai dar 14, sempre, porque só tem 14 respostas. Mas eu quero quem? As pessoas que acessam da sua residência que trocaram a mensagem com o colega. Então, isso aqui é importante para mim, são os que trocaram, né? Tá declarando que sim, troquei. E o lugar de acesso de residência, repara, tá aqui, ó, ponto de acesso. Qual o lugar que você acessa o portal de dados? Da minha residência e do laboratório de informática. 7, 7 são 14, ó. 7 com mais 7 são 14. Então, olha só, uma vez que eu já localizei o que eu quero, que é da minha residência, eu vou dar 2 cliques nisso. Repara que ele já colocou do lado de cá, ponto de acesso.
que é da residência. Se eu tivesse dado 2 cliques no de baixo, seria ponto de acesso do laboratório de informática. Bom, isso feito, eu quero que seja o acesso de casa e que a pessoa tenha trocado mensagem com os colegas. Repare que quando eu coloquei só o ponto de acesso, já me falou que tem 63 ocorrências de respostas. Não de respostas de combinação de pessoas que acessaram de casa aqui, porque aí vai pegar tudo que a pessoa respondeu para desses 63, eu vou mostrar isso daqui a pouquinho. Bom, uma coisa é ponto de acesso de casa. E, aí eu venho nesse operador aqui, ó, lógico, né? É uma coisa e outra ao mesmo tempo. Então, olha lá, ó, quando eu dei 2 cliques, repara que ele já colocou o símbolo aqui. Então, acessou de casa e, aí do lado de cá agora vai vir a outra coisa. Trocou mensagem com o colega. Bom, se trocou mensagem com o colega, né? Na verdade, se tinha conhecimento, né? Sabiam que podia mudar, trocar mensagem com o colega? Sim. Se eu falasse que não, seria o de sim, mas esse sim. Quando eu dou 2 cliques, ó, repara, ele já, vou diminuir a tela aqui de novo. Repara que ele já fez a expressão de consulta, né? Está escrito aqui, as pessoas que acessaram da residência e tinham conhecimento que podia trocar mensagem com os colegas, aí tem um sim lá. Repara o seguinte, fala assim, Marcinho, mas eu não estou satisfeito com isso. Ele já selecionou para mim aqui, ó, nessa parte de baixo, deixa eu arrastar isso, vocês não estão vendo isso aqui, nessa parte de baixo aqui, ele já selecionou para mim quais são, né, são 45 ocorrências. O que é isso? Repara, é o sujeito 1, todas as respostas do sujeito 1, o sujeito 3, aí vem todas as respostas do sujeito 3, o sujeito 4, todas as respostas do 5, o 7, o 6 não satisfaz isso aqui, ó. O 6 não está nesse escopo de consulta aqui. Mas eu vou ficar vendo dessa forma horrorosa, que sou um software tão caro. Não, você vai poder fazer um relatório aqui em cima disso aqui. Quando você clicar no relatório, a gente vai falar assim, o que você quer? Aí eu vou falar para ele assim, olha, eu quero um relatório que vai trazer o código e os comentários. Quando eu mandar ele criar o relatório, ele já vai lá na minha base de dados, olha que maravilha, fala das 45 citações que eu, né, e vem lá, para o código, né, até 2 dias por semana, caso 1, código, qual a frequência de acesso fora do laboratório de informática. O que? São 14 ocorrências, né? Até 2 dias por semana, foi o sujeito 1, até 2 dias por semana, o sujeito 2. Então, o que ele faz aqui? Ó? Repara, ele vem para cada um, né, sujeito de pesquisa e vai colocando, né, as ocorrências, né, ocorrências e co-ocorrências com os demais sujeitos. Mas você fala, mas eu não queria isso. Eu posso salvar esse documento em PDF, Word, né? Mas eu não queria isso, não. Eu queria um relatório diferente desse, né? Você pode vir e falar com ele, eu quero um relatório que só traga para mim código, sem comentário e sem citação. Manda gerar o relatório. Já ficou diferente. Qual a frequência de acesso? Só para o sujeito 1. Qual é o tipo de dispositivo que você usa? Vem todas as respostas do sujeito 1. Todas as respostas do sujeito 3. Todas as respostas do sujeito 4. Todas as respostas do sujeito 5. Vai pular o 6, porque o 6 não está naquela consulta lógica. E, por fim, ó, 7. E acabou a consulta. Então, você vai lá e você vai usar isso como? Aí, pegar isso, criar a interpretação e escrever o seu documento. Né? E ainda, já estou quase acabando, acho que já deu. Né? Ainda dá para colocar mais N consultas aqui embaixo. Acontecer isso e mais alguma coisa. Mas eu acho que já está por hoje, está legal. Tá de uma rede que vou tentar colocar na tela aqui, uma rede que já está dentro de um doc que está na minha página 162 da tese. Tá? Deixa eu compartilhar minha tela aqui para vocês. Então, ó, esse aqui é o meu documento de tese, está no Word, tá?
Aqui eu estou chamando, né, um lugar analítico lá, e aí o que eu faço? Olha, eu criei um código. O que estava acontecendo durante o projeto UCA? Que foi um dos estudos que eu fiz foi estudar o UCA aqui na cidade de Tiradentes, onde mora a Geisiele, inclusive, que está com a gente aqui. Né? Então, durante o projeto UTA, né, tudo isso aqui, eu tô dizendo, e aí você fala, mas de onde que veio isso? São os códigos, ó, aqueles códigos que estava, aquele lugarzinho de marcação que a gente fazia, por exemplo, na fotografia ou no texto da Lean, né? Então eu fui criando, eu que desenhei isso aqui, eu só falei, coloca os códigos para mim, e eu fui estabelecendo essas relações que vocês estão vendo aqui, ó. Então, durante o projeto UCA, em algumas ocorrências, o laptop estava associado, né? O laptop foi usado pelos discentes, não, laptop produção docente aconteceu durante o projeto UCA. Laptop e representações dos docentes também aconteceu, né? Repara que tem algumas que só saem uma seta, mas tem outras que saem mais. Então, ó, o laptop foi utilizado para registrar a avaliação, o laptop foi utilizado como imposição, olha, repara, esse é um dado importante. E a avaliação está associada com a imposição. Olha onde que eu estou indo. A partir das falas dos meus sujeitos, que foram categorizadas nesses códigos que vocês estão vendo aí, destacados, né, eu consigo, obviamente, representar isso numa rede semântica. Quem faz as associações sou eu, essas linhazinhas aqui, né, e depois eu venho aqui, né, eu elaborei isso com o Atlas TI e vou explicar essas associações aqui. Então, é um trabalho assim, mas sem isso, gente, a minha tese ficaria desprovida, né, de um aspecto analítico que foi muito caro, né, para me ter uma representação visual, né, da minha análise. Então, tem um investimento de tempo nisso aí? Sim, tem sim. O Atlas vai fazer nessa configuração que você fez? Não, não vai. Ele te ajuda e depois você faz essa disposição que eu fiz aí de um triângulo de cabeça para baixo, um para cima, né? Isso aí foi coisa que eu fui inventando, né? Durante o laptop aqui, teve o uso do laptop, teve dificuldade de uso, né? Teve o uso do laptop para fazer disciplina, mas também aconteceu em alguns episódios laptop com potencialidade didática, e por aí vai, tá? Não sei se eu assim, falei rápido demais, mas a ideia era só mostrar, né, que isso depois pode ser incorporado dentro da sua análise de dados, e acho que para hoje, Lin, a carga de informação é muito grande. Né? Não, Então, eu acho que foi ótimo. Eu realmente, as pessoas já aqui lhe agradeceram muito, lhe parabenizaram. Eu também agradeço demais e parabenizo, e acho que